sua empresa recebeu uma autuação fiscal de 7, talvez 8 dígitos. A notificação está na sua mesa, e com ela, uma multa que pode variar de 75% a 150% do valor principal, acrescida de juros pela taxa Selic. Nesse momento, o tempo se torna seu recurso mais valioso e seu maior inimigo. Você tem, em regra, 30 dias corridos para agir, e a decisão que tomar nessa janela definirá o futuro financeiro e operacional do seu negócio. A pergunta que ecoa na sala da diretoria é sempre a mesma: vale a pena enfrentar uma disputa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em 2025? Ou é melhor negociar e pagar? Meu nome é Lucas Lisboa Rodrigues, e neste vídeo, eu não vou lhe dar uma resposta simples. Eu vou lhe entregar algo muito mais valioso: um mapa estratégico completo para analisar sua autuação, construir uma defesa robusta e usar as regras do jogo, incluindo as mais recentes alterações legislativas sobre o voto de qualidade, a seu favor. Fique comigo, porque entender essa estrutura pode ser a diferença entre um prejuízo milionário e a anulação completa de um auto de infração. Antes de falarmos de leis e artigos, vamos traduzir essa notificação para a linguagem de negócios. Perder o prazo de 30 dias para apresentar sua impugnação, sua defesa inicial, não é apenas um erro processual. É o equivalente a uma revelia no mundo dos negócios. O crédito tributário é constituído definitivamente. O que isso significa na prática? Significa que sua certidão negativa de débitos, a CND, fica imediatamente ameaçada. Sem CND, sua empresa pode ser impedida de participar de licitações, ter dificuldades para obter financiamentos bancários e até mesmo ter contratos com o poder público ou grandes corporações rescindidos. A partir daí, o caminho para a inscrição do débito em dívida ativa da União é curto. E uma vez inscrito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode iniciar uma execução fiscal, que é o processo judicial de cobrança forçada, com potencial para penhora de contas bancárias, faturamento e até mesmo de ativos da empresa. Portanto, a decisão de discutir no CARF não é um luxo, é uma análise de risco e oportunidade. E a resposta é: sim, compensa, e muito, quando você tem uma estratégia técnica, ancorada em provas e alinhada com os precedentes judiciais. É sobre isso que vamos falar agora. Imagine o processo administrativo fiscal, ou PAF, como o regulamento de um campeonato. Você não entra em campo sem conhecer as regras. O manual principal é o Decreto número 70.235, de 1972. Parece antigo, mas ele é o DNA do processo. Ele define como sua defesa, a impugnação, deve ser escrita, quais documentos são essenciais, como pedir a produção de provas cruciais, como uma perícia contábil, e como funciona o julgamento. O jogo começa na primeira instância administrativa, as delegacias da Receita Federal de Julgamento, ou DRJ. Pense nelas como as fases de grupo. Se a decisão for desfavorável, o recurso leva o caso para a grande final, o CARF, em Brasília. O CARF é um tribunal paritário, composto por representantes dos contribuintes e da Fazenda Nacional. É um corpo técnico, onde a qualidade do seu argumento e das suas provas é testada ao limite. Conhecer esse fluxo, os prazos de cada etapa e os seus direitos dentro dele, como de produzir provas, é o primeiro passo para não começar a partida perdendo de 1-0. Agora, vamos à sua arma mais poderosa e, muitas vezes, negligenciada, o tempo. No direito tributário, o fisco não tem todo o tempo do mundo para cobrar um tributo. Esse limite tem nome: decadência e prescrição. Pense na decadência como o prazo de validade do direito do fisco de lançar, de formalizar a cobrança do imposto. Se ele perder esse prazo, o direito apodrece, e a dívida, mesmo que existisse, não pode mais ser cobrada. E aqui está um ponto que confunde muitos empresários, ditado pelo Código Tributário Nacional, o CTN. Temos duas regras principais. A primeira está no artigo 150, parágrafo 4º, do CTN. Ela se aplica aos tributos que você mesmo calcula e paga antecipadamente, como IRPJ no lucro real, CSLL, PIS e COFINS. Nesses casos, o fisco tem 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar o que você fez ou lançar alguma diferença. Se ele ficar inerte, o direito decai. A segunda regra está no artigo 173, inciso 1º, do CTN. Ela é a regra geral, usada quando não houve pagamento antecipado, ou em casos de dolo, fraude ou simulação. Aqui, o prazo de 5 anos começa a contar do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A diferença é sutil, mas milionária. Vamos a um exemplo prático. A empresa apurou seu PIS/COFINS de janeiro de 2019 e pagou um valor que considerava correto. O fisco tem, em tese, até janeiro de 2024 para questionar esse pagamento. Já a empresa B, no mesmo período, simplesmente não pagou nada.
Para ela, a contagem do prazo, pela regra geral, só começaria em 1º de janeiro de 2020, dando ao fisco até o final de 2024 para lançar o tributo. Analisar essa linha do tempo é o passo zero de qualquer defesa. E a prescrição? A prescrição, regida pelo artigo 174 do CTN, é o prazo de 5 anos que o fisco tem para ajuizar a execução fiscal depois que o crédito já foi definitivamente constituído, ou seja, após o fim do processo administrativo. É outra trava de tempo, mas em uma fase posterior. Dominar esses conceitos pode, por si só, extinguir totalmente uma autuação. Em 2023, uma mudança legislativa alterou profundamente a estratégia de defesa no CARF, a Lei nº 14.689. Ela restabeleceu o chamado voto de qualidade. O que é isso? As turmas de julgamento do CARF têm 8 conselheiros, 4 da Fazenda e 4 dos contribuintes. Quando o julgamento termina empatado em 4-4, o presidente da turma, que é sempre um representante da Fazenda, vota novamente. Esse é o voto de qualidade, que, historicamente, desempatava a favor do fisco. Por um tempo, essa regra foi extinta, e o empate favorecia o contribuinte. Agora, ela voltou, mas com um detalhe fundamental que funciona como uma rede de segurança para a sua empresa. A nova lei diz que, se o processo for decidido contra você pelo voto de qualidade, as multas tributárias e a representação fiscal para fins penais devem ser canceladas. Pense no impacto disso. Imagine que sua empresa está discutindo um crédito principal de R$10 milhões, com uma multa qualificada de 15 milhões. A turma do CARF empata em 4-4 sobre a existência do débito principal. O presidente vota a favor do fisco, mantendo a cobrança dos 10 milhões. Pela nova regra, mesmo perdendo a discussão principal, os 15 milhões da multa são automaticamente cancelados. Além disso, a lei abre a possibilidade de quitar o débito principal sem juros, utilizando créditos de prejuízo fiscal, ou de negociar o pagamento em condições favoráveis. Isso transforma a sua estratégia. Agora, em casos onde a jurisprudência é dividida, o empate deixa de ser uma derrota completa e se torna um cenário de mitigação de danos. Na sua defesa, você deve prever essa possibilidade e já pedir, subsidiariamente, a aplicação desses benefícios caso o julgamento termine empatado com voto de qualidade. É uma camada de proteção que não pode ser ignorada. Se o tempo e as regras do CARF são suas armas táticas, os precedentes dos tribunais superiores são sua arma estratégica de dissuasão. Decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, em repercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em recursos repetitivos, não são meras opiniões. Elas são vinculantes. Ou seja, a administração pública, incluindo a Receita Federal e o CARF, é obrigada a segui-las. A Lei nº 10.522, de 2002, determina que a Procuradoria da Fazenda Nacional está dispensada de contestar ou recorrer em temas já pacificados contra ela por esses tribunais. Como você usa isso? O primeiro passo é mapear se o motivo da sua autuação já foi decidido pelo STF ou pelo STJ a favor dos contribuintes. Um exemplo clássico é a tese do século, onde o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Se a sua autuação desconsidera essa decisão, sua defesa tem um atalho para a vitória. Você deve, na sua impugnação, citar o número do tema da repercussão geral ou do recurso repetitivo, juntar o acórdão paradigma e exigir a aplicação imediata daquele entendimento para extinguir a cobrança. Isso é tão poderoso que pode resolver o caso já na primeira instância, na DRJ, sem sequer precisar subir ao CARF. Ignorar a força dos precedentes é como ir para uma batalha de tecnologia sem usar seus mísseis teleguiados. Os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, que pregam a estabilidade e a coerência da jurisprudência, reforçam essa lógica, e têm sido cada vez mais acolhidos no processo administrativo como um pilar de segurança jurídica. Com o entendimento do campo, das regras e das armas, como montamos o plano de ação? Uma defesa de sucesso segue um método. Eu o resumo em 7 passos essenciais. Primeiro, auditoria minuciosa do auto de infração. Vá além dos números. Analise a motivação do fiscal. Ele descreveu os fatos corretamente? A base legal que ele citou se aplica ao seu caso? Muitos autos são anulados por vícios formais, por erros na sua própria construção. Segundo, construa a linha do tempo da decadência. Pegue a data do fato gerador, a data de eventuais pagamentos e a data da ciência do lançamento. Coloque tudo em uma planilha e aplique as regras do Código Tributário Nacional que discutimos. Essa análise precisa ser matemática. Terceiro, elabore a teoria do caso. Não basta argumentar. Você precisa contar uma história coerente, acima de tudo, provada.
Se a autuação diz que você omitiu receita, sua teoria do caso deve ser a de que a movimentação financeira tinha outra origem, e você deve ter os contratos e laudos que comprovem isso. Quarto, formule um pedido de perícia técnica. Se a discussão envolve critérios contábeis complexos, não hesite em pedir uma perícia. Mas não faça um pedido genérico. Elabore quesitos, que são as perguntas que o perito deverá responder. Perguntas inteligentes e diretas que levem o perito a confirmar os pontos centrais da sua tese. Quinto, anexe um dossiê de jurisprudência. Não se limite a citar os precedentes do STF e STJ. Inclua também decisões do próprio CARF, especialmente da turma que irá julgar seu caso, mostrando que outros conselheiros já decidiram casos semelhantes a seu favor. Sexto, redija uma impugnação clara e hierarquizada. Comece com suas teses mais fortes, como a decadência. Depois, avance para o mérito da questão. Por fim, apresente os pedidos subsidiários, como o cancelamento da multa. Um texto bem organizado facilita o trabalho do julgador e aumenta sua credibilidade. Sétimo, prepare-se para memoriais e sustentação oral. O julgamento no CARF não é apenas sobre o que está no papel. A sustentação oral é sua chance de, em 15 minutos, destacar os pontos cruciais do seu caso diretamente para os conselheiros. É o arremate final. Seguir esses 7 passos de forma disciplinada aumenta exponencialmente suas chances de êxito. Algumas nuances finais são importantes. Se a autuação veio com multa qualificada de 150%, lembre-se, o ônus de provar a fraude, o dolo ou a simulação é inteiramente do fisco. A Lei nº 9.430, de 1996, que trata das multas, não autoriza essa penalidade máxima com base em meras presunções. Exija provas concretas. Se, após o julgamento no CARF, a decisão contiver alguma omissão ou contradição, você ainda pode apresentar embargos de declaração para esclarecer o ponto. E se, ao final de todo o processo, o crédito tributário for mantido, ainda existe uma saída estratégica, a transação tributária, prevista na Lei nº 13.988, de 2020. Ela permite negociar o pagamento do passivo com descontos significativos em multas e juros, conforme as condições dos editais abertos pela PGFN. É uma ferramenta inteligente de gestão de passivo para encerrar o litígio de forma planejada. Em resumo, enfrentar uma autuação fiscal de alto valor em 2025 não é uma aposta, é uma ciência. A estratégia vencedora se apoia em 3 pilares. Primeiro, o domínio do tempo, com um cálculo preciso de decadência e prescrição. Segundo, o domínio das regras, especialmente os novos benefícios do voto de qualidade, que podem blindar sua empresa de multas exorbitantes. E terceiro, o domínio da jurisprudência, usando os precedentes obrigatórios do STF e STJ como um verdadeiro escudo. Uma defesa estruturada nessas 3 camadas, mérito, benefícios legais e precedentes, não apenas aumenta suas chances de vitória, mas também reduz o custo e o risco do passivo tributário. É fundamental ressaltar que este conteúdo é informativo e educacional. Ele não substitui uma consulta jurídica, pois cada caso possui particularidades que exigem uma análise técnica aprofundada dos fatos e documentos. Agora, eu gostaria de ouvir você. Qual tem sido o maior desafio na sua empresa ao lidar com o contencioso administrativo fiscal? Deixe sua dúvida geral nos comentários. Vamos fomentar um debate qualificado e trocar experiências. Se este guia estratégico foi útil para você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Nosso compromisso é entregar análises de alto nível para manter seu radar estratégico sempre atualizado. Para situações que demandam uma análise aprofundada e a construção de uma estratégia de defesa, as informações do nosso escritório estão na descrição. Uma análise de viabilidade pode ser o primeiro passo para transformar um problema em uma solução. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo.